Olá, bem-vindo e bem-vinda ao Ponto 3. No programa de hoje queremos falar sobre os cuidados com a saúde, porém destacando como os avanços da tecnologia têm ajudado a medicina a melhorar a qualidade de vida das pessoas. Desde a facilidade do agendamento de uma consulta, passando pelo monitoramento do paciente à distância, até mesmo no tratamento de doenças, permitindo ao médico maior precisão em procedimentos cirúrgicos. Esse avanço permite, inclusive, que os tratamentos fiquem mais baratos e eficazes. Vamos conhecer hoje os avanços proporcionados pela tecnologia nos cuidados com a nossa saúde. Nesses dias de internação no hospital, experimentei mais uma vez quanto é importante um bom serviço de saúde acessível a todos, como existe na Itália e em outros países. Um serviço de saúde gratuito que garanta um bom serviço acessível a todos. La inteligencia artificial está na raiz del cambio de época que estamos viviendo. La robótica puede hacer posible un mundo mejor si va unida al bien común. Porque si el progreso tecnológico aumenta las desigualdades, no es un progreso real. Los futuros avances deben estar orientados al respeto de la dignidad de la persona y de la creación. Recemos para que el progreso de la robótica y de la inteligencia artificial esté siempre al servicio del ser humano. Podemos decir, sea humano. E para a gente saber mais desse tema tão importante para a nossa vida, nós recebemos um profissional que atua na área da saúde e também nessa área de tecnologias. Está com a gente o Henrique Dalmolin, membro da Comissão de Tecnologia e Mídias da Sociedade Brasileira de Reumatologista. Henrique, bem-vindo aqui ao Ponto 3. Olá, irmão Diego. É um prazer estar aqui com vocês no Ponto 3. Espero agregar bastante conhecimento e conteúdo aos nossos telespectadores. Exatamente. A nossa intenção é essa, fazer com que as pessoas conheçam mais sobre esse assunto. Todo mundo é preocupado com o cuidado com a saúde, mas também perceber como a tecnologia pode ajudar nos tratamentos, tanto na prevenção como no tratamento de doenças. E eu começo por aí, doutor Henrique. Como é que você enxerga o papel da tecnologia na evolução do tratamento de doenças, principalmente as doenças reumáticas? Maravilha, irmão Diego. Essa é uma pergunta excelente. Tá? Na reumatologia em específico, onde as nossas doenças elas se apresentam com algumas queixas, por exemplo, dor nas juntas e dor nas costas, a tecnologia vem sendo fundamental para identificar aqueles pacientes que são de maior risco. Por exemplo, existem alguns tipos de dor nas costas que são mais claras e características de algumas doenças reumatológicas. Então, a tecnologia, seja através do conhecimento, onde a gente consegue distribuir conteúdo de uma forma homogênea em todo o país, seja através da identificação por queixas daqueles pacientes que têm maior risco, tem nos ajudado a reduzir o tempo de diagnóstico. E, naturalmente, quando eu reduzo o tempo de diagnóstico, eu acabo também tratando mais precocemente e também acabo reduzindo dano, ou seja, sequelas relacionadas às doenças. Então, a tecnologia nos auxilia, claro, nesse ponto de tratamento, nos auxilia nesse ponto de diagnóstico precoce, mas também é ótima para a gente conseguir encontrar um potencial paciente que nem sabia que tem a doença, que começa a ter os sintomas nas suas fases iniciais e a gente consegue ser extremamente precoce para começar o tratamento no melhor momento. Exatamente. Então, vamos pegar por esse aspecto que o senhor está colocando no diagnóstico precoce, ou seja, o paciente está fazendo um check-up, né, um exame de rotina, mas manifesta sintomas como, por exemplo, a dor nas costas, que é o que o senhor falou aí. Que tipo de exame a tecnologia propicia para identificar uma doença mais grave? Maravilha, irmão Diego. É muito importante que quando o nosso paciente tem uma queixa, a pessoa que nos assiste aqui tem uma queixa de dor nas costas, é muito importante que o médico que ver esse paciente, seja online, seja presencialmente, no consultório ou no posto de saúde, ele já sabe quais são os sinais de alarme, os sinais de alerta.
principalmente alguns sinais de alerta na nossa área da reumatologia, principalmente aquelas dores nas costas que acordam o paciente à noite, ou que permanece rígido pela manhã, parece que não consegue erguer o corpo da cama de tanta rigidez na coluna. Se o médico consegue, por exemplo, realizar exames de sangue laboratório, até mesmo uma imagem de ressonância, a gente sabe, por exemplo, que a ressonância consegue identificar muito mais precoce um quadro reumático na coluna do que há 30, 40 anos atrás, apenas com raio-x. Inclusive, irmão Diego, isso é interessante, tá? A gente vê hoje que esses pacientes, graças ao auxílio, por exemplo, da ressonância, eles são tratados muito mais precocemente do que aqueles que só tinham os achados de sequela, né, quando já não tinha mais o que fazer no raio-x. Então, nos últimos 10 a 15 anos, na questão diagnóstico, principalmente na nossa área que é a reumatologia, os exames de imagem conseguiram adiantar muito bem. Tá? E não apenas isso, eu diria também que na questão tratamento. Nos últimos 20 anos, principalmente, a gente tinha doenças na reumatologia que invariavelmente iam levar as pessoas a ter deformidades, por exemplo, a mão torta ou às vezes aquela coluna corcunda. Mas não, tá, isso mudou. Se uma pessoa hoje consegue receber o diagnóstico de uma doença reumática, por exemplo, a espondilite anquilosante, que é a inflamação da coluna, de forma precoce, ele consegue tratar de forma precoce e consegue evoluir muito bem da doença. A maioria dos pacientes, inclusive, nem lembram que tem a doença. Isso enche a gente de esperança, viu? Porque falar que uma doença, o tratamento vai ser eficaz a tal ponto que a pessoa não vai ter qualquer sequela, isso com certeza até anima as pessoas a procurarem o tratamento e perseverarem neste tratamento. Agora, há muita novidade chegando, inclusive a tal da inteligência artificial. Ela também tem contribuído no tratamento das doenças reumáticas? Tem contribuído e muito, tá, irmão Diego? A inteligência artificial está sendo utilizada em várias formas na nossa especialidade na reumatologia. Por exemplo, ela consegue identificar em exames de imagem, de forma mais rápida, algumas complicações, por exemplo, das doenças reumáticas, tá? Não apenas isso, a inteligência artificial, analisando grandes bancos de dados internacionais, conseguem chegar a exatamente identificar qual é o perfil do paciente que tem aquela doença. Por exemplo, vou falar aqui para vocês, a artrite reumatoide. A artrite reumatoide, em geral, é uma doença da mulher de meia idade, um predomínio feminino mais ou menos de 3 mulheres para cada homem. Quando a inteligência artificial analisa os dados dessas pacientes, vê quais foram as medicações que elas responderam, vê quais foram as complicações que elas tiveram, ele consegue criar de forma mais fácil e consegue, inclusive, escolher melhor o tratamento para a paciente que está na nossa frente. Então, isso acaba trazendo uma análise de dados tão grande que o próprio paciente que está aí do outro lado da tela, o nosso telespectador, consegue ter um tratamento mais individualizado, graças à análise desses grandes bancos de dados que a gente chama de Big Datas, né? Consegue trazer a realidade aqui, para a nossa frente, para o nosso meio. Então, a inteligência artificial tem nos trazido muitos, mas muitos benefícios, tanto na indicação do melhor tratamento, quanto na realização do melhor exame. Então, ou seja, a IA, né, a inteligência artificial, garante uma abordagem personalizada diante das necessidades do paciente. Mas diante de tanta tecnologia, não corre o risco, talvez, do médico ficar mais distante do paciente, doutor? Isso é um ponto muito importante de discussão, irmão Diego. Veja, esse ponto de discussão é tão importante que no Conselho Federal de Medicina, todos os meses e todos os anos, isso é um ponto de discussão na comissão ética. A gente sabe que a medicina, existe a visão do médico como sendo aquela pessoa que vai e toca, tá? Há 100, 150 anos atrás, o médico tinha poucos materiais para conseguir, inclusive, examinar o paciente. Às vezes ele tinha um martelo e um estetoscópio que escuta o coração e o pulmão. Mas hoje ele está, de fato, um pouco mais distante, tá? Hoje a gente tem, por exemplo, máquinas que o paciente nem vê o médico, por exemplo, quando ele vai fazer uma ressonância magnética. Mas é claro que isso é um processo natural, né, irmão Diego? É um processo natural de evolução, tá? E a tecnologia tem um papel fundamental nisso. O que a gente precisa é conseguir ter regulamentação ética, que essas novas tecnologias não levem a infrações éticas e principalmente exposição dos nossos pacientes, tá? Por exemplo, hoje a gente sabe que na rede social, um Instagram ou um Facebook, um WhatsApp mesmo, é muito fácil você mandar a foto de um paciente e essa foto estar distribuída para mais de 100 mil pessoas em menos de 10 minutos. Infelizmente, a gente sabe que existem profissionais não éticos e isso pode ser horrível para o paciente. Então, de fato, sim, a nossa evolução tecnológica eu estou notando que afasta um pouco o médico, mas é muito importante que essa evolução venha com regulamentação tanto do Conselho Federal de Medicina quanto das instituições governamentais. Porque quem
merece o melhor e a gente tem que prezar sempre o melhor é o paciente. Então, o paciente tem que estar sempre protegido de forma ética, apesar do avanço das tecnologias. Um segundo ponto aqui muito importante é que o avanço das tecnologias, apesar de ter distanciado o médico do paciente, ajudou naquelas regiões de mais difícil acesso do Brasil. A telemedicina, ela foi regulamentada aqui no Brasil na época da pandemia, na transição de 2020 para 2021. Hoje, já existe telemedicina em quase todas as especialidades da medicina. E essa telemedicina consegue chegar lá no interior do Amazonas, lá no interior do Acre, onde muito provavelmente não existe um médico a menos de 4 a 5 horas de distância. Então, a telemedicina, apesar de ter afastado fisicamente, ela conseguiu unir esses pontos e esses locais mais distantes. Então, eu vejo como um ponto muito positivo. Eu quero depois chegar nessa questão ética, legal, da questão da imagem, da relação pela tecnologia, que o senhor já está abordando, mas eu quero voltar ainda nesse ponto prático, porque muitos pacientes, especialmente idosos, têm essa reclamação, porque não gostam de ir ao médico, ficam chateados de ir lá para o consultório, ficar na espera, depois quando entra no consultório, fala, e o médico nem tocou em mim. Isso não é mais necessário, que é isso que o senhor está dizendo. Existem outros meios para se fazer um diagnóstico até com mais segurança do que simplesmente tocar no paciente. É isso que nós devemos saber. Isso é bem importante, tá, irmão Diego? Eu vou puxar um pouquinho da nossa medicina aí de 200 anos atrás, tá? Um pouquinho mais até se a gente for falar de Hipócrates. É necessário, tá? Boa parte do raciocínio diagnóstico, ou seja, irmão Diego, por exemplo, para eu saber que doença o senhor está tendo através das queixas que o senhor me conta, é sim necessário ainda o vínculo do médico com o paciente, tá? Isso, diria que mais da metade do raciocínio diagnóstico, de conseguir chegar no melhor tratamento para o paciente, é baseado nessa boa relação médico-paciente. É claro que as tecnologias vieram, irmão Diego, então o médico que está aqui à distância, atendendo um paciente lá no interior do Amazonas, ele não consegue tocá-lo. Mas a empatia, essa troca de palavras, essa conversa, mesmo uma transmissão de sentimentos à distância, já ajuda muito, tá? Inclusive, tudo isso faz parte do tratamento. Então, é claro, a gente está notando que cada vez menos alguns profissionais têm realizado o que a gente chama de exame físico. Por quê? Existe ultrassom, ressonância. Mas eu ainda sou um pouquinho conservador nesse sentido, tá, Diego? Eu acredito que o toque, o exame físico, mesmo uma palavra de afago, fazem parte da nossa profissão médica, inclusive fazem parte do tratamento do paciente. Exatamente, até recentemente acompanhei meu pai, né, no médico, na conversa o médico descobriu muito mais coisas do que pelos exames, inclusive a respeito de um estado de depressão. Então é muito importante também mas também vai da sinceridade também do paciente, né? A gente não pode esperar que o médico tenha lá uma bola de cristal para saber o que você tem. O médico pergunta o que você tem e você tem que dizer o que está sentindo, tem que ser sincero, inclusive, ao falar dos seus sintomas. Doutor Henrique, agora vamos voltar a falar da questão ética e legal com relação aos recursos que a tecnologia dispõe. Então, há informações que são compartilhadas muitas vezes através de plataformas específicas para a telemedicina ou mesmo através do WhatsApp, por exemplo. Como é que o profissional lida com essas informações nesse ambiente digital? Certo, isso é muito importante. Veja, a gente sabe que mesmo no meio médico ainda há muita fake news, tá? Informações científicas falsas, onde o médico precisa, quando recebe uma informação, lê-la com calma, entender, por exemplo, o desenho do estudo, entender se esse estudo realmente foi um estudo bom de fato, para daí sim tomar uma decisão em um tratamento. Então, infelizmente, a gente também tem as fake news completamente difundidas na medicina. Como que a gente tem mudado isso, irmão Diego, e tem tentado trazer a medicina ética para o nosso lado? Através da criação de plataformas, por exemplo, digitais, através da tecnologia, de discussão de casos, onde apenas profissionais de saúde de certas áreas podem participar, onde eles auxiliam colegas de outros locais, por exemplo, colegas que estão no Amazonas, né, e têm dúvidas com alguma questão reumatológica. Existem plataformas hoje que ajudam esses colegas a entrarem em contato com outros reumatologistas que facilitam e auxiliam no diagnóstico e tratamento desses pacientes. Então, existem sim comunidades e plataformas muito éticas e corretas, mas é muito importante separar o joio do trigo. Nem sempre aceitar toda a informação científica que vem, porque existe muita fake news científica distribuída no nosso meio, infelizmente, irmão Diego. Então, é muito importante que
não só para a população ter muito cuidado com as notícias que recebe, mas nós médicos, tá, como classe, também temos que ter extremo cuidado com as informações repassadas internamente. E é muito importante também, irmão Diego, que o Conselho Federal de Medicina permite hoje discussão de casos clínicos entre colegas. Ou seja, se um colega tem dúvida, por exemplo, numa ferida de pele de um paciente, ele pode, desde que dentro de uma plataforma que tenha a proteção do dado, discutir esse caso com outros colegas para facilitar a chegada ao diagnóstico. Então, existem muitas coisas positivas andando, mas fica esse alarme, né, irmão Diego? Que a gente tem que tomar muito cuidado e filtrar muito bem toda a informação. Exato, mas agora com relação àquilo que é compartilhado. O senhor deu um exemplo aí de uma ferida de pele que talvez dois profissionais de determinada área querem conversar. Vai ser necessário o compartilhamento de uma imagem. Como é que funciona isso? Veja, irmão Diego, compartilhamento de imagem é um ponto muito crítico quando a gente tem discussão ética. O CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, recentemente atualizou as orientações quanto ao uso de mídias sociais. O que a gente tinha até poucos meses atrás, tá? Até antes de 21 dias atrás. A completa proibição da demonstração em redes sociais, por exemplo, das fotos de antes e depois. Por exemplo, um paciente que fez uma cirurgia plástica no nariz, né? E o colega, para fazer um marketing pessoal, ia lá e colocava a foto desse nariz antes e esse nariz depois. Ali mudou um pouco, tá? Mas ainda é muito importante que temos que tomar extremo cuidado na identificação de tentar não identificar o paciente. Usar essa imagem para fins científicos, tá? E não fins de marketing. Então, o uso de plataformas regulamentadas pelo Conselho Federal de Medicina, que exista uma proteção dos dados. Hoje a gente sabe que existe a Lei Geral de Proteção de Dados. E, claro, né? Bom senso ético dos colegas, né, de evitar a disponibilização em massa, por exemplo, de assuntos médicos que podem expor o paciente. Então, tem vários pontos, tá? Tem várias críticas que a gente precisa ter e, principalmente, internamente na nossa classe, um bom senso muito grande, né? Principalmente de defesa do paciente. A gente trata disso com muita atenção porque é uma novidade que está aí para facilitar a vida da gente. Ninguém quer ter problema com isso. Tem que usar para o bem aquilo que a tecnologia potencializa e também tomar cuidado para não gerar um problema no tratamento. E aí eu volto, e talvez insistentemente nesse caso. Eu já tenho um médico da minha confiança e eu resolvo compartilhar com ele uma foto, não na plataforma normal da telemedicina, mas por um WhatsApp. Essa imagem não pode ser compartilhada por ele. Certo. Idealmente, irmão Diego, essa foto não deve ser compartilhada, tá? Veja, irmão Diego, é muito importante a questão de... Na ética médica, tá? Quando a gente vê os guias de ética médica, o sigilo médico, tá? Ou seja, a informação que o senhor, irmão Diego, passou para o seu médico, ela deve ser completamente sigilosa, tá? A gente entende, inclusive, como uma falta ética, caso a sua imagem seja disponibilizada sem o seu próprio consentimento. Então, isso é extremamente importante, irmão Diego. Essa foto, caso seja disponibilizada, principalmente para material científico, depende da autorização do paciente. Muito importante a gente saber disso, porque você pode, com certeza, autorizar, se você quiser contribuir com a ciência, até o seu corpo, depois da morte, pode ser doado para uma universidade fazer o estudo. Mas isso você tem que ter dado permissão, não pode ser exposto, seja no tratamento médico, seja no caso de uma pesquisa científica, né? Você tem que ter ciência do que está sendo feito. Não é só porque o médico tem a informação que ele vai compartilhar. Como o doutor Henrique está dizendo, o médico já sabe disso, né? Não é uma novidade, já está, digamos, no seu código de ética, já é regulamentado pelo Conselho de Medicina, pelos organismos da categoria, para que a tecnologia seja utilizada com essa preservação ética. Agora, doutor Henrique, o que dessa tecnologia nova está acessível, por exemplo, no Sistema Único de Saúde? Certo. Uma coisa muito importante, irmão Diego, é que nós temos hoje um sistema público de saúde que consegue cobrir desde o extremo sul do Rio Grande do Sul até os locais mais longínquos dos estados do norte. Isso é extremamente positivo. Quando a gente fala da reumatologia, uma tecnologia que a gente inclui dentro do escopo de tratamento são as novas terapias reumatológicas. Quando o SUS implanta, quando lá em Brasília os políticos e os colegas que lutam conseguem incluir dentro do Sistema Único de Saúde, essas novas tecnologias, que são esses medicamentos, eles são distribuídos de forma nacional.
diria que os novos tratamentos, principalmente para artrite reumatoide, psoríase, que é aquela doença de pele que faz aquela lesão vermelha de pele que pode descascar, a artrite da psoríase, que é a dor nas juntas da psoríase, e a espondilite anquilosante, que é a inflamação da coluna, ainda bem, tá? Essas novas tecnologias, que são os novos tratamentos que vêm em crescente no mundo, estão disponíveis de graça no SUS. Essa é uma vitória e é um dos poucos países na América Latina que tem um acesso tão grande a essas novas tecnologias em tratamento. E é claro, né, Diego, quando um novo tratamento entra, é claro que esse novo tratamento acaba trazendo também um desenvolvimento. Por exemplo, um novo tratamento entra, então é necessário que esse paciente tenha um centro para realizar a infusão desse tratamento. Então, acabam se criando em vários locais do país centros de atendimento em reumatologia, centros de atendimento em doenças reumatológicas. Isso acaba, de uma forma geral, capilarizando e, ainda bem, tá? Tornando mais popular e público para o acesso do paciente. Então, diria que no Brasil a gente tem as novas tecnologias, seriam principalmente os novos tratamentos que o SUS consegue fornecer, principalmente para as nossas doenças reumáticas. Que maravilha, é bom saber disso, que o Sistema Único de Saúde, que atende a grande parte da população, a maior parte da população de forma gratuita, né, mantida pelos nossos impostos, também consegue acompanhar o avanço da tecnologia e oferecer tratamento de qualidade para a nossa população. Eu agradeço, então, ao Dr. Henrique Dalmolin, membro da Comissão de Tecnologia e Mídias da Sociedade Brasileira de Reumatologia, que trouxe para nós boas notícias sobre o avanço na tecnologia no tratamento de saúde, especialmente na área da reumatologia, e também informações importantes sobre como a gente deve lidar com a tecnologia, nós, pacientes, e também os profissionais de saúde. Dr. Henrique, obrigado pela participação aqui no Ponto 3. Maravilha, irmão Diego. Eu quero agradecer aqui em nome da Sociedade Brasileira de Reumatologia, especificamente a Comissão de Mídias e Tecnologias, pela oportunidade. Somos sempre parceiros e continuamos sempre à disposição. Espero que os telespectadores tenham gostado da nossa conversa e que levem esse conhecimento para casa. Meu muito obrigado. Nós agradecemos e lembramos a você que o Ponto 3 volta na próxima semana. Um abraço e até lá!